Na sessão da última terça-feira da Assembleia, os deputados decretaram praticamente o fim das audiências públicas que discutiam o orçamento. Eu falo praticamente o fim porque até o ano passado eram 8 audiências, né, para se discutir o orçamento. Essas audiências eram itinerantes, aconteciam nas 8 micro-regiões e se encerrava aqui em Vitória, na Assembleia, onde acontecia a audiência final. Por proposta do deputado Dari Pagung, os deputados, com exceção de 7, vou fazer aqui a relação para ser justo com os 7 que votaram contra a proposta, os 3 do PT, Nunes, Rodrigo Coelho, Padre Honório, depois Enivaldo dos Anjos, Guerino Zanon, Sérgio Majeski e Rafael Vavato. Foram 7 deputados que foram contrários ao fim das audiências itinerantes. O que chamou a atenção, e eu acho que isso que fez a gente trazer esse tema para o Papo de Repórter hoje, foi justamente o fato de o próprio presidente da Assembleia, o deputado Teodorico Ferraz, ter tratado isso como uma coisa muito tranquila, achado muito normal. Ele até fez uma piada, né? Uma coisa tão séria. Ele chamou o orçamento e quis fazer uma analogia, ele recuperou um personagem do faroeste americano que era muito conhecido nas histórias e quadrinhos, né? Foi até tema também da música do Raul Seixas, está na música do Raul Seixas, Cowboy Fora da Lei, que era o Durango Kid. Então ele quis dizer que o orçamento era o orçamento do Durango Kid, que é aquele personagem que ele ia para os duelos de faroeste e não tomava nenhum tiro, era tiro para todo lado, mas ninguém acertava. Então ele quis dizer assim, não adianta levar o orçamento para discussão popular, porque o que as pessoas sugerem não muda nada, não vai ser feita nenhuma modificação por causa das propostas trazidas pela população, e que realmente é uma peça já pronta, que não vai ser mexida e que era perda de tempo fazer essas 8 audiências como era feita até o ano passado. E aí ele com a aval dos outros deputados, acabam dando, vamos dizer assim, essa pernada na população, porque são de serviço à democracia, não é verdade, né? É verdade. E tem um lado mais sério ainda disso, Abel, que é o presidente da Assembleia tratar as audiências públicas como encenação. Se é uma encenação, há um problema sério aí com o Legislativo, que uma das funções do Legislativo é fiscalizar o Executivo e votar as leis orçamentárias. O orçamento é a principal lei orçamentária. Ou por parte dos deputados, que não utilizam dessas suas prerrogativas e vão para o interior enganar a população, que foi justamente o argumento que o Teodorico colocou, que a gente promete, a gente não cumpre. Opa, então aí a gente já tem o desserviço aí. Qual é a utilidade da casa? Fora que também tem uma questão muito séria. Aqui a gente está em Vitória, aqui a redação fica a 15 minutos da Assembleia andando, a gente está muito próximo. Quem mora na Grande Vitória está muito próximo do poder. Mas agora pensa, para o morador lá de Apiacá, de Presidente Kennedy, de Conceição da Barra, essa é a oportunidade dele ir levar a demanda cara a cara com o deputado dele, sendo que nem todos os deputados iam. Então, para ver a importância dessas audiências, e com certeza quem sai perdendo nisso é a população. Agora, uma coisa que ficou clara, não sei se você concorda, Renato, que os deputados que defenderam o fim das audiências, né, eles tentaram garantir, né, que isso não tinha nada com o Paulo Arthur, não tinha dedo nisso, que era uma iniciativa deles. Acho que não, né? Acho que o Paulo tinha interesse que ninguém mexesse nesse orçamento, né? Olha, o governador nunca gostou muito de que se mexesse no orçamento, tanto que no início do ano ele foi dar um corte no orçamento do... Gosta de mexer dos outros. Né? Mas do dele não... Tanto que ele instituiu lá atrás aquelas emendas individuais, né, que perduram até hoje. Eu acho que tem 1,5 milhão, 1 milhão, que para cada deputado... que ele permite que cada deputado indique aonde vai ser usado, né, esse dinheiro, que é justamente para o deputado não mexer na peça, porque o deputado, se ele quiser, qualquer um deles, eles podem mexer na peça orçamentária inteira. Eles têm essa prerrogativa, né? É a prerrogativa da Assembleia. Então ele usa desses mecanismos para evitar
que se mexa no orçamento. Tem funcionado até hoje, né? Agora, dizer que porque foi minha iniciativa, o Euclério Sampaio, o deputado Euclério Sampaio, que a gente sabe que está, né, um dos mais ferrenhos, né, deputados da base do governador Paulo Artung, e puxa para ele a responsabilidade de que foi ele que estava pedindo há mais de um ano para o presidente da Comissão de Finanças, né, o Dari Pagong, acabar com as comissões. Não sei se é bem por aí, não. Agora, o que deixa a gente mais preocupado ainda, porque mesmo, que nem o Neto falou, essa questão, né, de quem está aqui em Vitória, na Grande Vitória, ainda está mais próximo da discussão, tem essa coisa mesmo da proximidade. Agora, realmente, o cidadão que está a 200, 300 quilômetros da capital, ele fica realmente apartado dessa discussão, porque não dá também para ele se sentir usado na hora de dar o voto, né? Na hora de dar o voto a gente quer, mas na hora de participar da discussão não precisa, né? Porque o que eu fico também mais preocupado ainda foi com o que você assinalou, que é o seguinte, também mesmo a discussão aqui não vai adiantar coisa nenhuma, né? Porque se eles estão admitindo que é só realmente protocolar, se a Assembleia está lá só para carimbar o orçamento, então realmente mesmo essa audiência que vai ter aqui, não precisava nem fazer então, né? Já que é assim, não é verdade? E tudo isso sob um falso pretexto de economia. Nossa, isso porque utilizar esse recurso da crise, que a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E a gente tem que lembrar também, o próprio governador Paulo Artung tinha que ser o maior interessado na realização dessas audiências, porque ele foi eleito, é bom a gente lembrar, ele perdeu a eleição na Grande Vitória, ele venceu a eleição no interior. Então o mínimo que ele poderia fazer é prestigiar quem o elegeu. Está desvalorizando e não está fazendo isso. E assim, é complicado, os argumentos que se utilizaram lá na Assembleia também foram todos horríveis. Nossa, porque não adianta a gente fazer essas audiências agora, porque quando o governo está elaborando, ele faz essas discussões. Uma coisa é o governo fazer, se é que faz, né? Mas uma coisa é o governo fazer as discussões, outra coisa é os deputados irem até os eleitores para que os eleitores possam apontar, olha, isso acontecia. Um outro argumento que não convence é que, porque não dava ninguém. Então tem alguém mentindo nessa história, porque a gente acompanhava as matérias do ano passado, do orçamento do ano passado, e em todas as reuniões tinham muitos apontamentos, muitos questionamentos para as rubricas daquelas regiões, daqueles setores que eles iam discutir. E então o deputado não vai poder chegar e utilizar aquela demanda que ele traz da região, da base dele, inclusive, de alguns dos deputados, para poder mexer no orçamento. Aí a culpa é da população que não foi ou é do deputado que não quer mexer? Né? Há uma inversão aí de valores nessa discussão. Porque é muito mais fácil falar isso, né? Porque na verdade, se você usa esse argumento, como o Neto falou, porque um valor irrisório, se a gente for pensar em outros gastos da Assembleia. Porque cada audiência dessa custava pelo menos 5 mil reais, disse um dos deputados, justificando que você ia economizar 35 mil reais, menos 7 audiências, né? Mas isso, assim como essa outra desculpa de falar, as pessoas não iam, é aí que está o problema. Eu tinha que identificar por que as pessoas não vão. Porque se está havendo um desinteresse, primeiro que quem está indo lá fazer a discussão não está tendo credibilidade para fazer essa discussão. Então muitas pessoas devem estar pensando assim, eu fui lá no ano passado, apresentei uma proposta, eu lembro que essa proposta era uma proposta de consenso daquela comunidade, daquela cidade, mas essa proposta não foi contemplada e nem deram retorno para a gente, porque é o mínimo que você pode fazer depois de dar retorno, né? Por que isso não entrou, por que isso deixou de entrar? Mas assim, eu acho que essa é a pergunta que eles deviam fazer, não acabar com as audiências. Mesmo porque também essas práticas, a gente tem que lembrar que o Brasil tem uma democracia jovem ainda. Então, quer dizer, não é assim, sabe? Você faz lá uma audiência, lota, todo mundo... É um exercício, você tem que insistir, fazer para as pessoas perceberem a importância disso. É claro, quando as pessoas percebem que não está tendo resultado, essa a questão, essa a pergunta. É mais ou menos o que acontece com
com as discussões dos orçamentos participativos dos municípios, né? O cara vai uma vez, coloca a demanda, pede o asfaltamento da rua, não acontece nada, vai outra vez, pede o asfaltamento da mesma rua, quando chega na terceira, quarta vez ele já cansou, né? E aí entra aquela questão da discussão sobre cidadania. Cidadania não é apenas o voto, é a fiscalização, é a sugestão do poder público. E quando o poder público está descolado da realidade, aí realmente o exercício da cidadania fica precário e quem só perde com isso é a população. É isso aí.